Na nossa lição anterior, estudamos que, assim como Elias foi culpado por todos os problemas que estavam acontecendo naquela época com o povo de Israel, todas essas calamidades, assim também a igreja no tempo do fim será culpada por todos os problemas, essas crises pela qual o mundo vai passar. E vimos que será um momento quando seremos atormentados, odiados, criticados, compareceremos perante tribunais para apresentar a razão da nossa fé. Através do nosso testemunho, milhares de pessoas se converterão. E também estudamos que, lamentavelmente, muitos morreriam falando de Deus, por amor ao nome de Jesus. Amém? Como que está acontecendo agora os eventos cronológicos de Mateus capítulo 24, durante o nosso estudo? Vimos primeiro que surgem os falsos cristos, depois acontecem os problemas na natureza, e vimos que aquilo que estamos vivendo são princípios de dores, que isso cada dia vai se agravar mais intenso e mais frequente. Depois a igreja vai ser culpada por todos esses problemas que vão estar acontecendo. Será um momento que vamos testemunhar e muitos muitos morrerão por causa do amor de Deus, por causa da verdade. O que acontece depois? Ali está o cumprimento de Mateus capítulo 24, versículo 10. Abra aí sua Bíblia. Mateus 24, versículo 10. Diz assim: nesse tempo, vamos aqui, naquele tempo. Quando é que acontece aquele tempo? Aquele tempo que estamos sendo atormentados, que alguns estão morrendo, que estamos sendo odiados, que estamos perante os tribunais. Então, nesse tempo, muitos, olha aqui, ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros. Nesse momento que a igreja está passando por esse período de angústia, estamos sendo perseguidos, estamos sendo aqui, alguns estão morrendo, alguns estão presos, alguns estão aí nas grandes cortes, nos tribunais sendo julgados, estamos testemunhando. Isso será um momento difícil que muitos não vão suportar. Disse aqui, olha, muitos, não são poucos, muitos vão ficar aqui, disse, escandalizados e vão nos trair. Uns trairão e odiarão os outros. Há muitos que estão hoje na igreja, nos bancos, estão sentados confortavelmente, mas quando a igreja esteja passando por esse tempo de angústia, tá? Essas pessoas, disse, vão se escandalizar. O que significa escandalizar? Quando a gente procura essa palavra grega, escandalizar, em outros lugares do Novo Testamento que também aparece, vocês vão ver o significado. Abra sua Bíblia, por exemplo, comigo aqui em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, vamos ler o versículo 21. Mateus capítulo 13, versículo 21. Diz assim, ó. Mas aqui está falando sobre a parábola do semeador, né? Tem aqui uma semente que caiu no caminho, estava quase aí para a semente entrar, mas como havia pedras e tudo isso, não conseguiu. A raiz não conseguiu se aprofundar. Então, falando nesse contexto, disse assim, ó, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra de Deus, logo se escandaliza. Outras versões falam logo se ofende, mas no grego é a mesma palavra que está se usando aqui em Mateus 24, 10. Então, assim como essa semente chegou aí no caminho junto com as pedras, estava quase entrando, mas não tinha raiz, e quando chegou aqui, disse aqui a prova, a angústia, a perseguição, por causa da palavra de Deus, disse, se ofendeu, se escandalizou, morreu aí. Então, muitos hoje em dia, assim, no tempo do fim, nesse período, vão ser como essa planta aí. Está mais ou menos começando aí querendo crescer, mas como não tem raiz, chegou um problema, chegou a perseguição, somos criticados, somos zombados, logo vão pular fora. Muitos vão nos abandonar. Quem não tem raiz, realmente, vai se secar, vai nos abandonar.
Lembram da época do apóstolo Paulo? Como que ele pregava aí? Ele foi chamado a estar perante os governadores, perante o imperador romano, o Nero, perante Félix, perante o rei Agripa. Ele testemunhou da sua fé. E nessa época ele tinha muitos colaboradores, mas foi nessa época que muitos desses colaboradores apostataram, o abandonaram. Demas foi um deles. Assim será no tempo do fim, queridos irmãos. Nós estamos aí com muitos irmãos que talvez estão junto com a gente dando estudo bíblico. Não se surpreenda que muitos vão apostatar, muitos vão nos abandonar. E olha, eu quero ler mais para vocês aqui em Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 31. Ali também fala, né, que essa palavra escandalizar significa abandonar Jesus ou abandonar a fé. Abra aí, Mateus capítulo 26, o versículo 31. Diz assim, ó. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis por causa de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Jesus disse para os seus discípulos: olha, essa noite todos vocês vão se escandalizar por causa de mim, tá? E depois aqui Pedro aparece e diz: Senhor, aunque todos façam isso, eu jamais. Se eu precisar morrer, morrerei por ti, mas não te negarei. Não vou te abandonar, não vou apostatar, em outras palavras. E você sabe a história. Essa mesma noite, Pedro foi um dos primeiros em fugir. E quando chegou perto de Jesus, o negou 3 vezes. Então, queridos amigos, assim acontecerá no tempo do fim. Tem muitos hoje em dia que talvez estão na igreja e dizem: olha, é a igreja verdadeira? Não, é aqui, eu vou dar minha vida. Jamais negarei a Jesus, jamais abandonarei o sábado. Mas quando chegam esses momentos difíceis, a crise pelo qual a igreja vai passar, vai ser tão forte que muitos vão pular fora. Assim como Demas, assim como os discípulos. Em João capítulo 16, ali se usa mais uma vez essa palavra escandalizar, tá? Evangelho de João, capítulo 16, vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim: tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos hão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Pensará que está fazendo um serviço a Deus. Queridos irmãos, disse: olha, estou lhes avisando, porque vai chegar esse momento e não se escandalize. Tá? Vocês vão passar por um momento de angústia terrível. Vocês vão ser expulsos das sinagogas. O que são as sinagogas? Serão as igrejas. Vão ser, em outras palavras, irmãos, no tempo do fim a gente vai perder tudo que nós temos. Esse período também é comparado aí com uma parábola, que é a parábola da viúva e do juiz iníquo. A viúva representa a igreja e sempre a mulher representa a igreja. Só que quando é viúva é porque é uma mulher desamparada. A igreja vai estar desamparada praticamente. E será um momento de angústia. Muita gente não vai aguentar, irmãos, essas provações. Vão se escandalizar, vão ser expulsos das igrejas. Perderemos as nossas igrejas. Hoje, graças a Deus, tem nos abençoado, temos o quê? Universidades, temos hospitais, temos escolas, universidades, casas publicadoras, tudo isso vamos perder. Tá? Vamos perder tudo o que temos. Tá? Disse mais, vamos aí ser perseguidos, vamos ser mortos. E as pessoas que vão fazer isso, muitos deles vão pensar que estão prestando serviço a Deus. Tá? Porque são os próprios protestantes que vão fazer isso. Mas disse: olha, estou lhes falando porque vocês não se escandalizem. Agora, no estudo anterior eu falei que ia falar sobre um dos maiores enganos do inimigo, Satanás. E tem que ver com algumas teorias com relação às profecias. Existem basicamente 3 métodos através da qual os teólogos, os estudiosos das escrituras interpretam as profecias. O primeiro método é o método preterista, o segundo é o futurista e o outro é o historicista. O que esses métodos ensinam? O método, por exemplo, o preterista,
Ele ensina que basicamente as profecias, todas as profecias se cumpriram no passado, com a destruição de Jerusalém. Para hoje não tem valor praticamente nenhum, tá? Só um valor assim espiritual, mas não tem nada de eventos que vai acontecer. E quem ensina basicamente isso são os católicos e mais algumas denominações. O outro método de interpretação é o futurista. Pessoalmente, para mim, é o mais perigoso de todos. Por quê? Esse método preterista, o futurista, ensina que praticamente todas as profecias vão se cumprir no futuro. Eles apontam muita coisa ali como que está lá para o futuro. E dentro dessas interpretações que criaram, eles ensinaram, por exemplo, a teoria do arrebatamento secreto, que a marca da besta é um chip. E o que está por trás? É basicamente o seguinte: vai vir uma crise terrível, um dia vai ter um político, um governante, que é o anticristo, porque vai estar em contra de Cristo, ele vai perseguir, vai matar os cristãos, mas antes que isso aconteça, Deus, no seu infinito amor, ele vai arrebatar secretamente assim, os fiéis que estão prontos, os vai levar para o céu, porque esses fiéis não vão passar por nenhum tempo de tribulação. Quem vai passar um tempo de angústia nesse mundo são os ímpios. Eles que vão passar por tantos desastres, catástrofes. Os cristãos, em outras palavras, não precisam se preocupar, porque eles vão ser arrebatados para o céu. E é isso que ensina esse método futurista. E milhões de cristãos atualmente estão esperando esse dia quando eles vão ser arrebatados. Não precisam se preparar, tudo paz e amor, tranquilidade agora, o céu está lhes aguardando. E esses métodos ensinam, né, que a marca da besta vai ser um chip, e esses cristãos sinceros, nem todos, mas muitos deles são sinceros, né, assim a maioria, eles estão esperando que em algum momento vai vir um chip que vai ser colocado na mão ou na testa, e ignoram aquilo que realmente está por trás de tudo que a Bíblia nos apresenta. Que a marca da besta não é um chip, inventaram esse negócio de chip. É o maior engano do diabo. A marca da besta é o domingo. O tema aqui é adoração. Mas inventaram essas questões. Agora, muitos cristãos, a maioria acreditam assim, os evangélicos. E me preocupa que alguns adventistas acreditam nessas teorias também. Mas por trás de tudo o que? Eles estão seguindo um método de interpretação chamado futurista. Por isso que chegam aonde chegam. Mas quando nós vamos realmente estudar a palavra de maneira séria, tendo compromisso com a verdade, a gente descobre que a igreja de Deus sim vai passar por uma tribulação. Jesus mesmo disse aqui, olha, eu estou lhes falando essas coisas para que vocês não se escandalizem, porque vocês vão ser atormentados, vão ser assassinados por causa de meu nome. E quem fizer tudo isso vai pensar que está me prestando serviço. Assim aconteceu na época dos apóstolos. Os próprios judeus, que se chamavam aí o povo de Deus, perseguiu os cristãos. No tempo do fim vai acontecer a mesma coisa, queridos irmãos. Será por isso um momento difícil. E quem não tem raiz, quem não está realmente afirmado na fé, na doutrina, vai se escandalizar logo. Pensa um pouquinho comigo. Quem vai estar disposto a perder sua liberdade, sua casa, sua propriedade, até a vida, por causa assim, de ser fiel a Deus guardando o sábado? Somente quem tem raiz que vai permanecer firme. Quem não vai pular fora. Quem não entendeu essas verdades essenciais e importantes, não vai conseguir aguentar, irmãos. Disse aqui no livro O Grande Conflito, página 608. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado a fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição e passa para as fileiras do adversário. Não são poucos que vão nos abandonar, são muitos. Muitos vão cair em apostasia, muitos vão se escandalizar. Agora, se só nos abandonassem, seria tranquilo, mas o problema é que passam para as fileiras do adversário, unindo-se ao mundo e participando de seu espírito. Chegaram a ver, disse, as coisas quase tudo sob a mesma luz. E em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado
fácil e popular. Vamos fazer o que a maioria faz, lado fácil e popular. Olha, homens de talento e maneiras agradáveis, que haviam-se já regozijado na verdade, agora empregam sua capacidade em enganar e transviar as almas. Tornam-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar por meio de falsos boatos e insinuações, incitando assim os governantes contra eles. Lembram o que faziam os fariseus para acusar os apóstolos? Pagavam aí para alguns deles e falsas testemunhas acusavam aí os apóstolos para eles serem condenados? Será assim? E disse os nossos irmãos, estrelas que brilharam na igreja, irmãos que pregaram na igreja. E muitos, olha, se até os que pregaram, grandes homens eloquentes de talento, vão apostatar, imagina aquele que nem estava aí, não tinha nenhum compromisso com a igreja. Rapidamente vai passar para as fileiras do inimigo. Disse, não devemos, assim, os piores inimigos não estão fora. Os piores inimigos da igreja. Eles estão dentro. Muitos que estão sentados conosco, que não têm raiz, quando chega esse momento, vão ser aqueles que vão nos acusar. Vão falar, olha, eu sei onde tem adventistas, eu conheço lá uma fazenda onde tem uma família. Todo sábado eles adoram, guardam um sábado, eu sei. Eles são extremistas. Todo mundo aqui se unindo por uma boa causa, por um bem comum, e esses aí sendo diferentes. Eu sei porque eu fazia parte desse grupo. Vão criticar. Hoje mesmo, meus irmãos, se você procura no YouTube, você encontra assim, vários canais, vídeos de até pastores adventistas, membros que já estiveram na igreja, fazendo assim vídeos, reportagens, acusando a igreja, difamando a igreja, indo em contra da igreja, ofendendo aí aqueles que estão pregando o evangelho, se achando aí as vítimas, calúnias contra a igreja. Hoje que nem começou ainda esse momento de crise. Imagina como será esse momento. Vai ter muitos que hoje estão na igreja, meus irmãos, que vão se tornar os nossos inimigos. Disse aqui Marcos capítulo 13, versículo 12. Ele acrescenta um detalhe importante que não está em Mateus. Mateus diz, vão se escandalizar, vão se odiar uns aos outros, enfim. Mas Marcos 13, versículo 12, acrescenta um detalhe. Ele disse assim, ó. O irmão trairá o próprio irmão, entregando-o à morte. Olha, vai ter irmão que vai te entregar à morte, tá? O mesmo fará o pai e seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Hoje eu fico pensando o seguinte, irmãos. Estamos vivendo numa época onde tem muitos crentes que são crente cristal. Qualquer coisinha se ofende. Você olhou um pouquinho errado, já se ofende. Você não complementou a pessoa, se ofende. Por causa de uma caneta, tem gente que se ofende. Fica emburrado na igreja. Por causa de uma camiseta. Por causa de você não ter colocado a mão. Porque você não colocou a música que outro queria. Porque quem estava no programa talvez esqueceu de colocar a pessoa para fazer o louvor. A mensagem musical. Se ofende. Não querem ir mais para a igreja. Não querem devolver mais o dízimo. Não querem ser fiel a Deus. Ficam 3, 4 meses sem ir para a igreja. Ficam zangados, ficam chateados por pequenas besteiras. Imagine como será nesse tempo do fim, quando o teu próprio irmão te entregue para você ser assassinado. Você vai continuar firme ainda? Se hoje tem esses crentes cristais que tudo se ofende, que tudo que a gente não pode triscar, isso aí não vão aguentar, irmãos. Porque a angústia vai ser terrível. Eu fico até com dor e preocupado assim, quando eu vejo tanta gente qualquer coisinha se ofende, pastor, não me fale assim, não, pastor, não gostei disso, isso comigo assim, eu não gosto disso, comigo assim, assado, então, não quero cargo por isso, por aquilo, não gostei da crítica, fulano então falou isso, aquilo. Como que você vai permanecer no tempo do fim? Tem que ter raiz, é hoje que temos que nos preparar. Tudo que nós passamos hoje, irmãos, é fichinha
com relação àquilo que vai vir. Disse aqui o livro Eventos Finais, página 150 a 151. Amigos mostrar-se-ão aleivosos e nos trairão. Parentes enganados pelo inimigo julgarão prestar serviço a Deus, opondo-se a nós e envidando o máximo esforço para nos colocar em situações difíceis, esperando que neguemos a fé. Em meio, porém, às trevas e do perigo, podemos depositar a nossa mão na mão de Cristo. Tua família vai te odiar, teus amigos vão te rejeitar. Hoje tem muita gente que deixa de servir a Deus porque fala, meu marido se ofende, minha esposa não gosta disso, aquilo. Como será um momento que tua família vai te obrigar? Você vai ter que escolher entre sua família ou Deus. Momento difícil. Lucas capítulo 21, versículo 16, disse, olha, vocês serão traídos até pelos seus próprios pais, seus irmãos, parentes, amigos, e vocês serão entregados, disse, inclusive para morrer. Crises. No livro Profetas e Reis, página 588, disse, olha, os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, olha, ameaçados de morte por guardar o sábado, sim, olha, ameaçados, denunciados, proscritos. O que significa ser proscrito? Eu procurei no dicionário, né, o que significa proscrito. E significa ser considerado inimigo do Estado. O governo vai te considerar um perigo para a sociedade, inimigo do Estado. Serão entregues, disse, pelos pais, irmãos, parentes, amigos, até a morte. Sua única esperança está na misericórdia de Deus, sua única defesa será a oração. A igreja, meus irmãos, é sacudido. Fica somente o trigo, aquele que é palha, aquele que não é raiz, com o vento dessas perseguições que vamos ter, dessa tribulação, vão embora. Isso que é sacudidura. Tá? Antigamente, né, quando não tinha essas máquinas, eu lembro que meus pais, por exemplo, quando eles colhiam, né, o trigo, ou a cevada, eles colocavam aí um manto bem grande aí no chão. E aproveitavam o período da tarde, né, quando estava ventando muito, e eles depois começavam aí a lançar aí o trigo lá para cima. Lançavam aí e só caía bem aí aquilo que era o trigo. O vento, assim, aquilo que era palha, o vento levava. Depois lançavam novamente. Só ficava o trigo. Tudo aquilo que é palha, o vento levava. Assim acontecerá na igreja, irmãos. A igreja vai ser sacudida. Só vai ficar quem tem raiz, quem é trigo. Quem é palha, lamentavelmente vai sair porque não vai poder suportar. Disse mais aqui no livro O Grande Conflito, página 612. Laços de família, relações na igreja são impotentes para nos deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arrementadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Será difícil, mas o trigo, quem tem raiz, vai permanecer firme. Amém? Disse mais aqui o livro Eventos Finais, página 173. Haverá uma sacudidura da peneira no devido tempo. A palha precisa ser separada do trigo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos está se esfriando. Esse é precisamente o tempo em que o genuíno será o mais forte e a palha vai sair. Amém, irmãos? E sabem, quando você continua lendo aí Mateus capítulo 24, depois de falar desse momento que vai ter uma sacudidura na igreja, disse o versículo 12: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Queridos irmãos, não é novidade que a gente o tempo todo ouve falar de morte, de coisas erradas, e às vezes isso não faz muita diferença mais no nosso coração, tá? A gente de alguma maneira se acostumou. Hoje, ligar a TV, você sabe que vai ter o quê? Morte, estupro, pai matando o filho, filho matando os pais. E isso, meus irmãos, de alguma maneira nos torna insensíveis.
Agora, no aspecto espiritual, acontece o grande perigo de a gente também, por causa da maldade, do pecado que acontece, a gente cair em um conforto espiritual e não se importar mais com as coisas erradas. Eu quero ler para vocês aqui no livro Eventos Finais, página 27. Lá diz o seguinte, ó. Foi-me mostrado que o Espírito do Senhor está se retirando da terra. O poder mantenedor de Deus logo será recusado a todos os que continuam desrespeitando os seus mandamentos. Os relatos de transações fraudulentas, homicídios e crimes e todo tipo de espécies chegam até nós diariamente. A iniquidade está tornando uma coisa tão comum que não ofende mais as suscetibilidades como nos tempos passados. Antigamente, quando se ouvia falar, por exemplo, olha, um pai estuprou a sua filha de 3 anos, era um escândalo total, o povo ficava revoltado. Isso por muito tempo ficava aí atormentando os corações das pessoas. Hoje a gente vê isso no noticiário e é até um pouco comum. Tá? Obviamente, tem gente que ninguém gosta disso que acontece, mas de alguma maneira se tornou comum na sociedade que vivemos. Tá? O amor de muitos dias está se esfriando. Olha o que diz aqui na devoção matinal Exaltai-o, do dia 23 de outubro. Ellen G. White disse assim, ó, o Senhor no Monte das Oliveiras declarou positivamente que por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Fala de uma classe de pessoas que caíram de um elevado estado espiritual. Olha, aqui está falando também de um estado espiritual. Tá? Muitos caíram. Que declaração dessa natureza nos impressiona com solene e penetrante poder o coração? Aonde está o fervor, a devoção de Deus que corresponde à grandeza da verdade que professamos crer? Você já percebeu que todo o clima que estamos vivendo, antigamente, né, quando havia esses problemas, as pessoas já chegavam mais a Deus, buscavam mais a Deus. Hoje, meus irmãos, não está assim. Hoje a gente vê tantas coisas, o povo continua frio do mesmo jeito. Gente está morrendo, explosões, terremotos. Não faz muita diferença na vida de muitas pessoas. Perdemos isso, meus irmãos, aqui, olha, a nossa espiritualidade. Aonde está o nosso fervor? Pergunta. Aonde está a nossa devoção por Deus? Não corresponde com aquilo que professamos. Estamos desanimados. Irmãos, vamos fazer evangelismo, vamos falar de Deus, vamos fazer isso, aquilo. Não tenho tempo, não. Talvez outra pessoa. Irmão, vamos lá, você vai ser líder da igreja, você foi escolhido para ser diaconisa, você foi escolhido para cuidar da escola sabatina, vamos lá. Olha, até o que eu gostaria, viu, mas não dá. Tem outras coisas. Cadê o nosso fervor, irmãos? Cadê aqui a nossa devoção pela causa de Deus que dissemos amar? Será que as coisas seculares têm mais valor do que as coisas de Deus? Se você tem talento, você tem dom, por que você não usa isso para a causa de Deus? Por que esse amor pelo evangelho precioso está se esfriando na vida de muitos cristãos? Disse mais, o amor do mundo, o amor de algum pecado predileto tem privado o coração do amor e da oração e de meditar nas coisas sagradas. Conserva-se uma rotina formal nos cultos, mas aonde que está o amor de Jesus? A espiritualidade vai cada dia perecendo mais e mais. A gente vai lá, os cultos é tudo coisa formal. Eu vou lá, sento lá, saio do mesmo jeito que eu entrei, ou até pior. Vou lá vazio, volto vazio. Mesma coisa. A rotina, tudo sabe, tem que ir, fazer isso. Mas não tem paixão, não tem fervor, não tem devoção. A gente não vibra mais pela causa do evangelho. O que está acontecendo, irmão? Por que estamos nos esfriando nesse ponto? É isso que está falando aqui Mateus, olha. É um período, meus irmãos, onde o povo perdeu assim, caiu da sua espiritualidade. A gente tem que estar empurrando para as pessoas fazerem alguma coisa. A gente tem que estar suplicando, irmão, por favor, canta. Irmão, você que tem uma voz maravilhosa, por favor, canta, vou te pagar. O que eu te pago?
Irmão, vamos fazer um estudo bíblico, vamos visitar, vamos fazer isso, aquilo. Tem que estar empurrando, irmãos. Tem que estar suplicando para fazer. Cadê o nosso fervor? Cadê a nossa paixão pelas coisas de Deus? Mateus 24, versículo 13, diz, olha, somente aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem muitos que se esfriaram. Disse em Apocalipse, né? Lembra-te do teu primeiro amor. Lembra onde que você caiu. Mas muitos caíram. Mas disse, olha, somente aquele que persevera até o fim, esse será salvo. E você foi chamada para perseverar até o fim. Eu termino lendo a última citação do Espírito de Profecia, daqui da Matinão, Filhos e Filhas de Deus, do dia 13 de julho. A própria atmosfera se acha contaminada de pecado. Em breve, o povo de Deus, experimentado por cruéis provações e grande proporção dos que agora parecem genuínos, e fiéis, se demonstrará metal comum. Olha, hoje a gente vê muitos que estão na igreja, muitos parecem, né, genuínos, mas quando chegam esses momentos de provações difíceis, da sacudidura, muitos vão demonstrar que apenas serão metal comum. Em vez de serem fortalecidos e confirmados pela oposição, as ameaças e os maltratos os tomarão covardemente para o lado dos opressores. É agora o tempo do povo de Deus se mostrar fiel aos princípios. Quando a religião de Cristo estiver mais em desprezo, quando a sua lei for mais rejeitada, então nosso zelo deve ser mais fervoroso e mais inabaláveis a nossa coragem e a nossa firmeza. Permanecer na defesa da verdade e da justiça, quando a maioria nos abandona. Combater o combate do Senhor quando os poucos são os campeões. Eis aqui a nossa prova. A esse tempo precisamos tirar entusiasmo da frieza dos outros, coragem da sua covardia, lealdade da sua traição, porque Deus estará conosco. E que você seja esse trigo que vai ficar aí na igreja para Deus te usar para a pregação da mensagem dos 3 anjos. Porque o próximo evento, que vamos estudar na próxima lição, é sobre Mateus capítulo 24, versículo 14. Logo esse evangelho será pregado em todo o mundo. Como que a mensagem dos 3 anjos vai chegar a todo mundo? Esse é o tema do nosso próximo estudo. Mas quem vai levar isso somente são o trigo, aquele que tem raiz na igreja. Eu não sei como que está a tua vida espiritual. Eu não sei como que está o teu compromisso com a causa de Deus, com esse evangelho que dissemos acreditar e amar. Mas, por favor, se você quer estar entre os justos, se você quer ter raiz e permanecer firme ao lado de Cristo, da sua igreja, prepare-se. Você não pode ficar no meio do muro. Você não pode ficar conformado com uma rotina. Você tem que ter fervor, você tem que vibrar pelo evangelho, pela igreja, você tem que se entregar pela causa de Deus. E Deus possa te abençoar e te usar de maneira poderosa. Oremos. Eterno Deus, querido Pai, está chegando um momento difícil pelo qual a tua igreja atravessará. Mas, Senhor, por favor, desde agora, nos fortaleça, nos prepare, para que a nossa fé não falte, Senhor, não desfaleça. Que muitos no teu povo, Senhor, na tua igreja, permaneçam firmes, especialmente essas pessoas que estão fazendo esse estudo aqui. Nos colocamos humildemente em tuas mãos, porque é nas tuas mãos que queremos chegar até o final. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Um grande abraço, queridos amigos. Nos encontramos na nossa próxima lição, viu? Não perca. Até mais.